Mano, apareceu na minha timeline. Como que a gente deixou a grávida de Taubaté existir, mano? Como que ninguém percebeu que era uma mentira, mano? Como ninguém percebeu, cara? Na moral. Ai, que maravilhoso. Ah, mas beleza, vai, todo mundo no mudo agora. Vamos começar essa paçoca. 3, 2, 1. Fala, seus mascarados, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que quando sai na rua, usa máscara, afinal, isso é coisa de gente preocupada com o coletivo. Então, chega mais Clê, desliga o Flamengo Henriqueta, abaixa o som Mateus, e começa a treinar esse francês Rafiki. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala Henriqueta, como vai o Canadá? Fala, chefinho querido, eu não vou reclamar da onda de calor, porque senão o Rafik vai me dar um esporro. Rafik, já dá um esporro nele então. Boa tarde, como vai? Oba, meu povo, ainda bem que ele sabe, porque onda de calor com 34 graus é o que a gente está enfrentando no Rio de Janeiro no inverno nessa semana, pô. Bom, então beleza. Já que falou de Canadá, Rio de Janeiro, boa tarde, Matheus. Como vai Barbacena? Barbacena segue a mesma, tem uns 100 e lá vai cacetada de ano. Mas vocês estão falando de calor aqui, eu também estou passando muito calor com 26 graus, sendo que eu estou esperando baixar para 18, 16, mas tudo bem. E deixar só o recadinho, já que o nosso amigo Dodô não está aqui, que não esqueça, você que está ouvindo a gente, de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e lembrando que no Twitter é um pouquinho diferente, que é Tailgate Zone _BR. E lembrando que esse podcast também está disponível nas principais plataformas e também você consegue ouvir e ver a gente no YouTube. Onde deveríamos ter lives e não estamos tendo. E não estamos tendo. Maravilhosa essa frase. Um giro pelas notícias da semana. Bem, antes de começar, eu só queria... Bom, o Dodô não tá aqui, era para ele estar nesse momento, mas o nosso amigo lá da Carolina do Sul ouviu o nosso podcast e mandou um efusivo abraço para todos e especialmente para o Dodô. Só deixar aqui uma nota para todos, já temos calendário definido na NHL. As cidades serão Edmonton e Toronto. E semana que vem, na semana que vem, discutiremos um pouquinho mais sobre isso. O mais importante, 1º de agosto, teremos jogos, é fogo no gelo. Com certeza. Deals. And Bonds hits one high. It's a deep. It is out of here. Bom, vamos começar então os News daquele mesmo, como a gente já acostumou, MLB, só que dessa vez, quem trará informação é o Henriqueta. Não estava nem preparado, coração palpitando. Não, vamos falar sério. Então, a notícia da semana aí é que o grupo... Bom, começando do começo, né? O Rob Manfred, há algum tempo já, a gente até comentou aqui no podcast, ele falou sobre a possibilidade de aumentar para 32 times na MLB no futuro próximo. E ele citou 6 cidades como possibilidades. São 3 no leste, 3 no oeste. Charlotte, Nashville e Montreal no leste. Vancouver, Portland e Las Vegas no oeste. O que dá a entender que vai ser uma em cada, né? E a notícia da semana é que o grupo que vai fazer a proposta em Nashville, que está coordenando essa iniciativa de Nashville, ele está focando em tanto se preocupar em ter diversidade racial como em homenagear os negros. Então ele seria o primeiro clube de beisebol, primeira equipe de beisebol com um dono negro. Na verdade são alguns negros, alguns donos, tanto no board, né, no conselho diretor, como nos investidores em si, e incluindo
um ex-procurador-geral dos Estados Unidos, Alberto Gonzales, que é latino, né, mas é minoria, e o Dave Stewart, ex-jogador e ex-general manager da liga, que é negro. E além disso, alguns nomes muito importantes, como o Dave Dombrowski, que já foi gerente geral tanto do Red Sox como do Tigers, o Tony La Russa, o técnico que fez história aí no St. Louis Cardinals, está no Hall da Fama, e o presidente do Museu das Negro Leagues de beisebol, o Bob Kendrick. Além disso, o grupo vai mudar como nome do time, né, a proposta para o nome do time que ele se chama Nashville Stars. Nashville Stars era um time das Negro Leagues, ou seja, era um time da época da segregação racial nos Estados Unidos, onde os negros jogavam separados, né, nas Negro Leagues, então existia o Nashville Stars, vai ser essa homenagem. Pois é, Negro Leagues. Deu uma curiosidade? Então corre no nosso site, que temos uma série de textos, que o nosso glorioso Fernandão está fazendo, contando a história dessa liga e também trazendo mais informações sobre os jogadores que passaram por ela. E o estádio teria 42 mil lugares. 42 é o número do Jack Robinson. Para aqueles que não associaram, Jack Robinson é o homem que quebrou a barreira de cor na MLB, ou seja, o primeiro negro a jogar na principal liga americana de beisebol. Essa possibilidade, essa proposta, a ideia deles é apresentar essa proposta de expansão no encontro de fim de ano de 2021, ou seja, no fim da próxima temporada. Imagino que se eles vão fazer a proposta ali, deve ser onde todos os times pretendem apresentar, né? E assim veremos o que vai sair daí. Mas essa é uma proposta que ganha muita força. Eu não via Nashville como uma cidade com tanta força assim para competir, né? Montreal, por todo o fator emocional e histórico aí do Montreal Expos, parecia a grande favorita. Mas esse apelo inteiro aí de Nashville, pelo tanto emocional como de justiça mesmo, né, de fazer justiça a algo que a MLB está pregando, assim como todas as ligas, né, seria aí interessantíssimo. E é um grupo muito forte, com tantos nomes influentes assim. E na verdade, só uma última coisa, é que eles falam que não é necessariamente só uma equipe de expansão, pode ser relocação. Seja aí do Tampa Bay Rays, talvez, que acho que é o time que mais sofre atualmente com tanto falta de público no estádio, como falta de um estádio novo, né? E aí poderia ser talvez tanto o Tampa relocar para Nashville ou o Tampa ir para Montreal, o que tiraria Montreal dessa concorrência e abriria um caminho maior aí para Nashville como o time de expansão. Mas tudo isso tá muito, né, vai ser tudo para 2021, fim de 2021 em diante. Não deixa de ser uma proposta muito interessante e muito forte aí que surge, né? Tá surgindo. Cara, eu gosto demais dessa proposta. Demais, 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 demais. Assim, e se eu boto fé, como a gente brincou em off, eu não sei. Mas eu gosto demais, demais dessa proposta. E tem que ter time em Montreal, bicho. Tem que voltar time pra Montreal, não tem não, Rafiki? Com certeza não, seria uma perda de tempo, seria uma idiotice completa. Todo mundo fala isso, tem que ter time em Montreal, tem que ter time em Montreal. O Henriqueta pode falar até melhor que eu. Montreal, ele fica na área de influência francesa do Canadá. E para piorar a situação, já sempre teve aquele cara, já tinha, digamos assim, uma história política longa de grupos separatistas querendo separar a parte francesa do Canadá e fazer um novo país, dizendo que a língua francesa não é respeitada da forma que deveria no resto do Canadá. Eles sempre se sentiram meio largados, meio afastados. Nesse ambiente que nós estamos de guerra cultural, xenofobia, etc., esse movimento nacionalista francês ficou ainda mais forte na província de Quebec, né, a qual pertence Montreal. E se você for olhar o resultado das últimas eleições, o bloco quebecois, que é justamente o bloco de influência nacionalista francesa no Quebec, ganhou muito e muito terreno em Montreal. Eu não duvido nada que vai botar um time de Major League em Montreal e ele vai ser boicotado de novo, porque é a cultura anglo-americana tentando invadir Quebec de novo. É uma burrice. Eu acho que tem cidades nos próprios Estados Unidos que seriam muito mais atraentes, como Nashville e Las Vegas.
até Vancouver também acho uma possibilidade muito melhor do que Montreal, se você realmente quer ter um segundo time no Canadá. Né? O único problema de Vancouver é que o Seattle Mariners provavelmente ia gritar. Mas o time de Montreal é uma perda de tempo, gente. Aprenda uma lição. Já teve um time, não precisa ter outro. O meu lado torcedor quer muito um time em Montreal. Mas a chance de dar errado, de novo, é enorme, né? Eu estava até lendo algo falando de que a presença anglo-americana lá, né, ou seja, a presença de pessoas que falam inglês lá, até cresceu, então isso poderia ajudar o time a ter sucesso, né? Só que ao mesmo tempo que cresceu, como o Rafik falou, a parte francesa também radicalizou mais na questão de apoiar a separação e o Bloco Québécois, como ele falou, né, que é o partido que apoia a independência da província de Quebec. Então, assim, é arriscado, mas ou seja, o meu lado racional talvez não levasse o time pra lá, mas o emocional, sabe, que é um time lá ontem. E eu acho que a Major League vai botar um time lá. Eu acho que eu apostaria todas as minhas fichas que vai um time pra Montreal, porque querem apelar pra esse emocional, sabe, e pode dar errado de novo. Pode ser como a gente já viu, a gente até falou semana passada rápido do Washington Senators, né, o antigo time de beisebol de Washington, que foi criado 2 vezes lá, e as 2 vezes se mudou. O Texas Rangers era o Washington Senators e o Minnesota Twins era o Washington Senators. Corre risco de acontecer o mesmo com Montreal. É interessante isso aí. Eu gosto. E aí, o Canadá, para continuar perfeito mesmo, precisa ter o segundo time aí de beisebol, né? Até porque o Canadá é os Estados Unidos que deu certo. Primeiro, vou repetir meu argumento. Se for botar um segundo time no Canadá, é Vancouver, não é... Até porque se vier um time no leste e um time no oeste. Não faz muito sentido você ter 2 times no Canadá, um muito próximo do outro. Toronto e Montreal é o quê? Rio-São Paulo, mais ou menos? A diferença não é muito grande de distância num país que tem 3.000 quilômetros de ponta a ponta, de leste a oeste. Não faz muito sentido botar 2 times tão próximos. E principalmente botar um time tendo quilômetros de cultura anglófila sementada. Não tem sentido você botar justamente na pequena parte do país que tem um certo sentimento francófono. É burrice botar um time em Montreal. Quer botar um segundo time no Canadá? Bota Vancouver, não tem nenhum problema. Agora, em relação ainda ao Nashville Stars, o que eu acho mais interessante e que mais me deixa assim com o pé atrás nessa ideia é o seguinte: eles falaram que vão ser o primeiro time que o dono vai ser negro, que não vai ser apenas um teste de ferro negro, como é, por exemplo, o próprio Miami Marlins, já que o Derek Jeter não é considerado branco, acreditem se quiser. Mas o Derek Jeter não é o dono da grana, né? Ele apenas, digamos assim, é o gerente. O dono da grana é aquele grupo de empresários que ele juntou. Eles disseram que dessa vez vai ser a primeira vez que um negro vai ser o dono da grana. Só que até agora eles não apresentaram esse nome. Porque o único cara com muita grana suficiente para comprar um time de beisebol, eu estou falando na casa de 800 milhões a 1 bilhão de dólares, a única pessoa que tem bala na agulha para pagar esse valor desse grupo de Nashville que Nashville formou é o John Lear, que deve ser mais branco do que eu, e eu estou bem branco. Então, eu quero saber quem é esse homem da grana negro por trás que eles estão dizendo, porque simplesmente o David Steele é um cara que tem muita experiência, já foi general manager, mas seria um Derek Jeter. É a mesma coisa, seria só um teste, porque ele não tem $1 bilhão para pagar no time de beisebol. E só existe um negro, nas quatro grandes ligas americanas, só existe um negro que é dono de equipe, e esse negro é Michael Jordan. Será que Michael Jordan investiria no beisebol também e teria um time em Nashville? Faz todo sentido. Faz. E Nashville não é tão longe assim de Charlotte. Seria interessante porque Charlotte é uma das outras cidades que o Manfred falou, né? Mas não custa nada, pode ser. Eu ia falar que na matéria do USA Today, que foi a matéria que lançou isso, eles dizem que vai ter 30% de diversidade. Eu leio isso como 30% do dinheiro seria de donos minoritários. Acaba dando muito a interpretar, né? Não sei se seria esse o caso mesmo, mas ainda assim 30% de fato seria muito mais do que o Derek Jeter tem no Miami Marlins.
Aqui, só para botar a frase certinha, diz que o conselho diretor é majoritariamente de minorias, ou seja, majoritariamente negros, latinos, né, não brancos, e que os investidores atuais são 30% diversos. E aí fica a pergunta, né, se é 30% do número de pessoas ou 30% do dinheiro, né? Não sabemos. Mas, de qualquer forma, ainda acho que seria, com certeza e com folga, o segundo grupo mais diverso, digamos, de todas as ligas, só atrás do Michael Jordan no Charlotte Bobcats. Charlotte Hornets. E digo mais, eu sou contra a expansão da Major League, eu acho, inclusive, que essa expansão está começando a falar, está sendo mais comentada nesse momento como um bote salva-vidas, o dinheiro que a Major League vai deixar de ganhar esse ano, caído que, né? Como a gente já falou aqui, cada franquia que se cria, o cara que vai comprar a franquia tem que pagar um valor gigantesco para a Major League, entre 800 milhões e 1 bilhão de dólares, e esse valor é dividido entre todos os outros times e fica muito bom. Mas faz muito mais sentido do que um time naquela região de Charlotte, Nashville, do que um time em Montreal. Veja, aquela região ali do meio oeste americano já está lotado de time. Detroit, os dois de Chicago, o Milwaukee, Minnesota, Toronto que já existe. E mais os times do leste, né, que não são tão longe assim, né? Os dois da Pensilvânia, né, Pittsburgh e Filadélfia, os dois de Nova York, Mets e Yankees. E se você for ali para o Deep South, né, aquela área ali de Alabama, Arkansas, Kentucky, a própria Carolina do Norte, a parte mais oeste da Carolina do Norte, não tem time ali. Qual o time de beisebol que está ali hoje? É um buraco que tem se você for botar alfinetinho no mapa dos Estados Unidos, em cada lugar que existe um time de Major League, é um buraco que tem ali naquele tipo só. E tem cidades que tem capacidade de receber um time de beisebol, tanto Nashville como Charlotte, que são duas cidades com total capacidade de receber um time de beisebol. É muito mais importante ter um time em Nashville ou em Charlotte do que em Montreal. Pô. Me desculpe quem gosta de Montreal. E eu acrescento mais um negócio ainda do que o Rafik falou, é que se você pegar todas as ligas americanas, incluindo até a MLS, Nashville não, né? Mas o Tennessee tem time em todas, né? Ele só não. O único time do Tennessee que não está em Nashville é o Memphis Grizzlies. Então essa região realmente merece um time de MLB. E a proposta que o Henriqueta falou de Nashville Stars, homenageando Negro Leagues, é simplesmente sensacional. Sem dúvida nenhuma. E só fazer o último acréscimo aqui sobre Nashville, que eu ia até falar antes e esqueci. Eu uma vez fui para Nashville e tava tendo um jogo do time de AAA que existe lá, que é o Nashville Sounds. Se eu não me engano é a AAA do Oakland Athletics, ou era, eu fui em 2017. E eu fiquei surpreso com o estádio de AAA. Ele não é gigante, longe disso, mas ele é muito bom, muito bem organizado. Tinha parque para as crianças dentro, tinha mesa de ping-pong, tinha uma área, parecia um tailgate. Eu fiquei impressionado com o estádio. Era um estádio muito bom e um público muito grande para um jogo de AAA. Então, assim, se o estádio de AAA tem muita audiência, né, muito público, obviamente não é a mesma coisa, mas é um bom sinal de que a cidade gosta e apoia o beisebol, né? Bom, essa semana Patrick Mahomes, acho que talvez podemos falar que é a maior estrela da liga no momento, talvez, não sei, quem sabe. Bom, teve seu contrato renovado por 10 temporadas no valor que pode chegar até em 503 milhões de dólares. O cara é bilionário em reais. É um negócio de outro plano. O que você achou disso aí, Matheus? Bom, o Patrick Mahomes, ele assinou um contrato novo por 10 temporadas, só que não começa nessa temporada. Começa só a partir do fim do contrato de calor dele. E como você falou, são 503 milhões no total do contrato. E ele acaba se tornando o maior jogador, o jogador mais bem pago de toda a história dos esportes americanos, superando o Mike Trout do Los Angeles Angels. Pra mim, assim, merecido, né? É muito dinheiro
mas o cara, no seu primeiro ano jogando como titular, foi MVP, fazendo coisa que ninguém imaginava. E no seu segundo ano de titular, foi campeão do Super Bowl. Então, não tem o que falar muito. E ele só não foi candidato sério ao MVP porque o Lamar Jackson estava jogando muito e ele também machucou alguns jogos. Mas até a lesão, ele sempre estava sendo cotado. E não surpreende o contrato. No caso, é bom a gente parar e perceber um negócio que os Chiefs foram meio espertinhos para fazer isso. Porque ano que vem tem um novo acordo trabalhista entre a Associação de Jogadores, a NFLPA, e a NFL. E para não sofrer a partir desse acordo, sofrer entre aspas, vamos colocar assim, eles decidiram assinar esse contrato 2 anos antes do final do contrato dele de calouro. Por quê? Porque eles sabiam que iam ter que pagar muito dinheiro pro Mahomes, e vamos supor que criem que o clube vai pagar alguma fatia do salário até depois da aposentadoria dos jogadores, coisa que não tem hoje em dia, mas que é uma proposta debatida pro futuro. Para não ter que pagar uma porcentagem de 500 milhões, o Chiefs assina hoje e deixa esse problema já meio que resolvido para não ter que arcar com qualquer nova tratativa que eles teriam que resolver caso o contrato fosse assinado apenas no final do contrato de calor do Mahomes. É muito valor e esse ponto é muito bem levantado. O que eu acho legal da história desse contrato é que não é acho que não é o mais longo que já, quer dizer, é um dos mais longos que já foi assinado, né, na NFL, mas antes disso, o que eu achei muito legal é que teve todo um vazamento de informação antes disso, que o contrato seria, primeiro que o contrato seria de 400 milhões, depois 450 milhões, aí então veio uma notícia que a gente discutiu pra caramba na redação, que foi, o salário dele seria uma porcentagem do cap. Então ele teria lá 10, 15% do valor do cap reservado para ele. Então se o salary cap fosse aumentando conforme os anos, o salário do Mahomes também aumentaria conforme os anos, né, Henriqueta? É isso aí, esse cap é o cap salarial, não o Kaepernick. E é isso, seria uma ideia muito interessante, ninguém fez isso até hoje, né? Mas seria um ótimo jeito de meio que equilibrar os riscos. Mas não foi esse salário aí de 500, esse contrato pode chegar a 500 milhões em 10 anos, e incrivelmente não é o mais longo da liga, né, da história. O mais longo é do Donovan McNabb, que assinou um contrato de 12 anos em 2002, a partir da temporada 2002, né, 115 milhões em 12 anos, que dá um pouco menos de 10 milhões por ano, que acaba não sendo tanto assim, você pensar até na duração desse contrato, né. E ele jogou 8 anos dos 12, levou o Eagles para os playoffs em 6. Então até, assim, dá para dizer que foi um dos poucos contratos desse tamanho que compensou, que valeu a pena. Vamos ver, o Mahomes tem tudo para valer também, né? Eu gosto muito do menininho Mahomes, né? E o que eu acho eu acho justo, acho justíssimo. Eu acho que ele ele é a nova cara da NFL para mim. O Mahomes para mim é a nova cara da NFL aí. E o que é engraçado disso é o que ele vai puxar com essa renovação, né, Matheus? Porque temos Dak Prescott aí que deve estar se roendo de raiva. Não, eu acho que o problema não é nem o Dak Prescott. O Dak Prescott deve estar até rindo. O problema caiu no colo dos Cowboys, que não assinaram com o Dak Prescott, se eu não me engano tá na franchise tag, né? E aí vão ter que assinar, só que o Prescott vai virar e falar, olha, o Mahomes assinou por isso tudo. Aqueles 40 milhões que eu queria, agora eu quero 45, sei lá. Porque a gente sempre sabe que acaba sendo o mais bem pago dos jogadores o próximo quarterback a assinar um contrato novo, né? No caso,
aconteceu isso com o Prescott, e ao invés de tentar pagar para ele, eles colocaram a franchise tag. E então, o que vai acontecer agora é que as negociações vão ser muito, muito mais a favor do Prescott, porque o contrato atual do Mahomes coloca um novo peso e coloca um novo valor que o Prescott, ok, ele não vai falar que ele merece o mesmo contrato do Mahomes, mas ele vai virar e falar, olha, você não me quer, tem time que está pagando isso por quarterback, então se você não me quer, tem quem queira, e eu vou arrumar o contrato que eu acho que é válido para mim. E eu não sei o que vocês pensam, se o Rafik tem também alguma coisa bem incisiva quanto a isso, mas para mim o Prescott vai procurar lugar em outro time. Eu acho que vai estremecer o negócio lá, se bem que eu acho que ele tem muito cara de Cowboys, mas vai acabar procurando outro lugar lá. Sabe um time que iria com muita sede no pote pro Dak Prescott daqui a 1 ou 2 anos? New York Giants, anota o que eu vou falar. Anota esse nome. Ixi, não. Eles vão com sede atrás do Dak Prescott. Já temos um quarterback, obrigado. Daniel Jones, maravilhoso. Não, mas eu realmente, eu não sei você também, Henriqueta, eu acho que realmente, tirando a piadinha, eu acho realmente que o Prescott não vai terminar a carreira dele em Dallas. Se eu fosse o Dallas, eu não pagaria 40 milhões para ele, não, independente de Mahomes. O Dak Prescott não vale 40 milhões, não vale um dos 5 maiores salários de quarterback que seja. Sim, o quarterback sempre vai aumentando o salário, o próximo top sempre aumenta em relação ao anterior e bate o recorde. Mas o Dak não tá lá. Não vale. Se fosse nenhum time, eu não pagaria 40 milhões pro Dak Prescott. Agora, eu acho que ele vai ganhar. Acho que alguém vai pagar. Se vai ser Dallas mesmo ou não, eu não sei dizer. Até porque, às vezes, é até difícil saber quem manda lá em Dallas, né? Atualmente tem sido o Stephen Jones, o filho do Jerry Jones. Mas, sei lá, vai que o pai resolve que vai pagar e pronto. Não sei, né? Não sei, vamos ver. Ficamos esperando. Bem, é bem interessante. Bom, acho que, assim, que é justo ou não o contrato, definimos todos que é bem justo e palmas aí pro Mahomes, que é um excelente quarterback e o único garoto de 25 anos a conseguir um prêmio de MVP e Super Bowl. E daqui a pouco ele vai conseguir, então, metade de um time de beisebol, né? De um novo time de expansão, com seus 500 milhões de dólares. É interessante, hein? Gostei dessa comparação aí, viu? Só um negócio que eu tava parando para pensar, porque eu já li muito sobre bilionários, por exemplo, como que isso é meio problemático na sociedade, e eu acho que a única pessoa que é bilionária com o trabalho, sem movimento de capital financeiro, é o Jordan, por causa de salário e por causa de propaganda também que ele fazia. Aí o que acontece? Vendo esse salário do Mahomes, eu penso que ele pode ser o próximo, porque ele já tem $500 milhão de salário garantido. Em reais, ele já é bilionário. Então, acho que tudo caminha para isso, né? E o Mahomes é um caso em que dá para imaginar ele jogando até o fim desse contrato. Não é absurdo imaginar ele, se não me engano, no contrato primeiro ele teria 36 anos. Não é absurdo imaginar ele valendo 45 milhões, 50 milhões, né? Aos 36 anos, quando provavelmente o salário da liga vai ter aumentado já, então 50 milhões vão ser um pouco menos do que são hoje, não que vai ser barato, mas, né? E ele ainda esteja atuando num nível em que vale a pena. Ver o Aaron Rodgers hoje em dia, até o Drew Brees, que já passou dos 40. Então, ele pode realmente ganhar todos esses 500 milhões, enquanto muitos desses grandes contratos, o cara já assina com, sei lá, 28, quase 30 anos, você sabe, nunca vai chegar até o fim. O Mahomes dá pra imaginar que chegue. Matheus, só uma correção. Você esqueceu de uma outra pessoa nessa lista de bilionários só com trabalho. Tiger Woods. Estima-se que ele ganhou $1,5 bilhão na carreira dele só entre premiação e contrato de propaganda. Sabe o que eu acho mais interessante? Os 3 que nós estamos falando, os 3 são negros. Pois é. Bom, vamos ao último ponto desta semana. James for 3. Bang! At the buzzer! Bom, aconteceu um negocinho bem legal essa semana aí, rolou treta, e quando rola treta, a gente gosta.
Eu gosto particularmente, não sei vocês. Bom, o Woj, jornalista insider da NBA, muito respeitado. Então você já ouviu falar do Woj, com certeza, porque qualquer transação, qualquer coisa que acontece na NBA, ele é o primeiro a soltar. Felipe, fala o nome inteiro dele, por favor. Ah, nem a pau. Não vou falar o nome inteiro. Se alguém quiser tentar o nome inteiro, eu vou deixar, mas eu não vou conseguir, desculpa. Mas o Woj, com certeza você já ouviu falar dele por todas as notícias que ele solta os furos da NBA, vamos dizer assim, né? Tudo quentinho vem dele. E rolou uma treta. Ele foi punido aí porque ele meio que mandou um senador americano se... É literalmente isso, né? Gente, né? Não é porque o chefinho deu a louca, não. Ele respondeu o e-mail, o senador Josh Hawley, que é um senador republicano do Missouri, exatamente com essa resposta que o chefinho deu, exatamente com esse linguajar chulo, tá? É por isso que ele foi suspenso, tá? Foi exatamente esse linguajar. O senador, que não é burro, né? Ele sabe muito bem o peso desses jornalistas famosos, dessas pessoas famosas. Pegou o e-mail, printou o e-mail e botou no Twitter. E falou, é assim? A ESPN vai deixar? Esse e-mail, para quem não sabe, o Missouri é um estado que sempre foi um lugar... Dizer que era um berço democrata é uma palavra muito forte. Mas era um lugar que os democratas sempre foram muito competitivos. Era um estado campo de batalha que os republicanos e democratas sempre trocaram vitórias. Até que, sei lá, nos últimos 8 ou 10 anos, o Missouri deu uma guinada à direita, deu uma guinada a favor dos republicanos muito, muito forte, a ponto de que hoje um democrata não tem a menor condição de ganhar no Missouri nem para síndico de prédio. E o Josh Hawley foi eleito, foi justamente a pessoa que tirou o último democrata que ainda era eleito no Missouri, que era a senadora Claire McCaskill, que perdeu a eleição em 2018 para entrar o Josh Hawley. Então é um cara bem conservador, contra o aborto, todas as pautas do Trump, é o Josh Hawley. O Josh Hawley é um cara extremamente trumpista. E ele mandou um e-mail dizendo que é um absurdo a NBA permitir... que os jogadores usassem mensagens como Black Lives Matter e outras mensagens de esquerda e não permitisse que usassem mensagens como proteja nossos policiais e outras mensagens força aos azuis. Azuis é como eles chamam a polícia, porque a polícia dos Estados Unidos usa o uniforme azul. Não importa onde você esteja, o uniforme da polícia dos Estados Unidos sempre é azul. E outras mensagens de apoio aos policiais. E aí o Wojnarowski leu o e-mail mandou o cara literalmente isso aí, porque realmente não faz o menor sentido, né? Nesse momento, com o vídeo do George Floyd, mostrando claramente que o que aconteceu, você ainda quer que o jogador de NBA use frases de salve nossos policiais, é meio pesado, né? E digo mais, a NBA é uma liga tão, até entre os jogadores, é uma liga tão para a esquerda, que mesmo que a NBA liberasse essa frase, 9 jogadores iam usar Black Lives Matter e 1 jogador ia usar essa frase, isso tudo. E aí, tinha uma outra coisa também, esse senador dizia que a NBA também não deixava usar frases em apoio a Hong Kong. Para quem não sabe, Hong Kong está sofrendo uma intervenção muito forte chinesa que acabou com o que restava de democracia em Hong Kong. Que a NBA não permitia essas frases em apoio à democracia em Hong Kong justamente porque estava ansiosa de perder fatias do mercado chinês e que a NBA estava botando os negócios à frente da democracia. E que, por óbvio, a partir do que ela faz isso, o apoio ao Black Lives Matter é apenas uma questão também de negócio, tanto quanto é uma questão de negócio não deixar ninguém falar sobre Hong Kong. Eu acho que ele tem uma certa razão sobre Hong Kong. A parte dos policiais, por favor, né, gente? Não tem o menor cabimento, né? Mas aí o Wojnarowski perdeu a linha e respondeu esse e-mail. Esse e-mail, na verdade, não foi pro Wojnarowski, tá? Ele era um e-mail, digamos assim, nota imprensa. Foi um e-mail, nem nota imprensa, nota aos eleitores. Foi um e-mail de mala direta que ele mandou para todo mundo que era cadastrado e também não era na lista de e-mail dele. Material de campanha, né? Mas mesmo ele não tendo disputado a eleição, né? A próxima eleição dele foi 2024, é um material de campanha. Aí o Wojnarowski, ele perdeu a linha, respondeu isso. O senador, obviamente, não perdeu a oportunidade, botou no Twitter e a ESPN suspendeu o Wojnarowski. Não sabemos por quanto tempo, apenas sabemos que a suspensão é sem pagamento de salário. É complicado, né?
eu não sei o que vocês pensam. Você apoia essa decisão da ESPN, Matheus? Você acha que é correto o que a ESPN fez? Eu acho que não. Igual o Rafik falou nos bastidores, ele tinha que receber uma promoção. Porque geralmente quando surge essa pauta do tipo, a liga permite que os jogadores se manifestem a favor do Black Lives Matter, mas não se manifestem a favor de salvem as vidas dos policiais, né? Geralmente não é para adicionar uma causa pro debate. É geralmente para tirar a outra causa. Geralmente o efeito que eles tentam fazer disso é do tipo assim, olha, vocês estão deixando o pessoal de... Vou colocar na dicotomia que é mais fácil para entender, só para ficar mais didático aqui, tá, gente? Vocês estão deixando a liga debater causas de esquerda e se manifestar com causas de esquerda, mas não deixam as causas da direita também se manifestarem. E o resultado que eles esperam fazendo essa postura é fazer com que a liga, ao invés de cair para permitir as manifestações de direita que volta e meia são controversas, vamos colocar pelo menos assim, para banir as causas de esquerda que estão sendo manifestadas. Não é para adicionar as causas de direita, é mais para banir e suprimir essas manifestações tipo Black Lives Matter. Então, o Ward, ele é igual a gente estava discutindo até antes de gravar, que a gente às vezes não tem paciência e só manda a pessoa calar a boca ou fazer silêncio, igual o meme do Sonic, que eu gosto. Ele só falou do tipo assim, mano, racha fora daqui e não fala comigo, não. É bem por aí mesmo, porque eu entendo que, beleza, não foi a melhor palavra, mas tem hora que a palavra já foi embora. Você é surtado emocionalmente de uma forma que você perde razão mesmo e acaba sendo essas coisas. Não tem o que fazer. Ele xingou. Um jornalista profissional não pode xingar alguém. Eu tô aqui aplaudindo ele. Tá certíssimo, porra. Adorei ele fazer isso. O senador Josh Hawley tem mais que se f*** mesmo. Mas não é... Mas ele não deixa de estar errado. Eu achei legal, o público inteiro pode achar legal e a ESPN por trás pode aplaudir ele e achar sensacional. Mas ela não pode permitir que alguém mande o outro se f***. Porque aí não interessa que o Hawley não tinha razão. Não tinha razão. Mas a resposta para isso não é xingar. Se ele não é punido, se ele não é suspenso, quando alguém fizer um comentário, digamos, pedindo justiça social, e um outro jornalista da ESPN, que seja, sei lá, de extrema direita, não sei nem se existe, mas vai que tenha, mandar se f***, ele não vai poder ser punido. Ele não vai poder ser suspenso. Porque você não pode suspender um e não o outro. Então, não tinha o que a ESPN fazer. Tinha que suspender mesmo. Vamos ver o que vem daqui pra frente, né? Se vai ser a suspensão de uma semana ou de um ano. Se vão tentar, né, apagar o ódio daqui pra frente, ou se vão deixar ele voltar depois. E por aí vai. Porque o normal seria você, tá suspenso, tipo, tapinha na mão, né? E depois volta, não repete. Então, a suspensão tá certa, não tem o que fazer. Porque não me impede de aplaudir e achar sensacional a atitude do Woj, mas tinha que ser suspenso, paciência. Parte minhas as palavras do Henrique. Por mais que eu aplaude, eu até brinquei no grupo da redação que ele tinha ganhado uma promoção e não ser suspenso. Ele é um jornalista profissional e ele tinha que ser suspenso. Até porque os republicanos, especialmente a extrema-direita, adora dizer que a imprensa é contra eles. E se realmente você deixa passar em branco, apenas você vai dar mais um argumento. Tá vendo? A imprensa é contra a gente, só bate na gente. E aí, no final das contas, pode até acabar virando um argumento de arregimentação de eleitores para a extrema-direita. Então não tinha o que fazer, tinha que suspender. Agora, é aquele negócio, você pode fazer uma suspensão à la Trump, suspende uma semana e todo mundo esquece. Para quem não sabe, o Trump essa semana acabou de assinar o perdão judicial ao Roger Stone, que tinha sido o cara que ficou preso ainda naquela confusão da investigação da influência russa na eleição.
prenderam o Roger Stone, é um cara extremamente complicado, isso desde a época de Nixon, é um cara que estava por trás do Watergate de Nixon, só para vocês terem uma ideia de como o Roger Stone é complicado. Ele finalmente tinha sido pego por um órgão de investigação do Estado, foi preso, e o Trump, já que é amiguinho dele, foi justamente quando ele finalmente ia se apresentar para ficar preso na semana que vem, o Trump vai e assina o perdão judicial e, obviamente, acaba cancelando toda a punição. Então, faz uma coisa lá Trump com o Wojnarowski, dá uma suspensão de uma semana para dizer que deu, e semana que vem volta como se nada tivesse acontecido. Eu, se fosse o CEO da ESPN, faria exatamente isso. E seria um jeito muito engraçado, né? Você devolver do mesmo jeito que o Trump faz as coisas. Seria bem interessante. Não vou tentar corrigir minha fala, não, mas eu apoio o que vocês disseram, né? E eu acho que o que o Rafi acabou de falar é um ponto muito interessante, né? A partir do momento que a imprensa é atacada falando que ela causa muito, ela realmente, quando acontece um ataque desse, ela não pode ser passiva, ela tem que punir o cara. O problema é que é uma perda gigantesca para a NBA que vai voltar agora, né? Porque o Woj é um puta de um jornalista e é um cara que tá por dentro de tudo da NBA, né? Mas enfim. Se tiver uma casa de aposta, até quando o Woj fica suspenso, eu aposto que não, a NBA volta e ele volta antes disso, porque eles não vão ser doidos de a NBA voltar depois de muito tempo parado, com os playoffs, no meio da pandemia e sem o maior repórter deles. Então, o maior jornalista da casa de fora. Então, deve acontecer o que o Rafik falou. Ele deve pegar umas férias remuneradas de 1 ou 2 semanas e é isso aí. A NBA volta no dia 30 de julho, né? A suspensão foi anunciada no dia 10, se eu não me engano. Foi na sexta-feira, certo? Se não for, me corrijam. Então dá para dar 2 a 3 semanas aí de suspensão e tá tudo resolvido, né? A NBA vai voltar mesmo, porque a gente tá gravando podcast logo depois do anúncio de que em um dia só a Flórida teve 15 mil novos casos de Covid. É recorde em qualquer estado americano desde o início da doença, isso lá em fevereiro. Nem Nova York teve tantos casos em um dia só como teve a Flórida hoje. Enquanto a Flórida bate 15 mil infectados, a cidade de Nova York zera a quantidade de mortos pela primeira vez desde abril. Talvez Nova York até tivesse tido essa quantidade de casos, que na época não tinha teste suficiente, mas, fora isso, é a maior quantidade de casos relatados da história de qualquer estado americano de Covid. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem mais ou menos 40 mil casos todo dia. Só que a população da Flórida é 1/10 da população do Brasil. Né? O Brasil tem 200 milhões, a Flórida tem 20. Se a Flórida teve 15, seria mais ou menos como 150 mil contaminados no Brasil. É uma quantidade absurda, gente. Será que a NBA vai voltar mesmo? E o pior, né? Parece que a Flórida reabriu a Disney ontem, né? Os parques da Disney como um todo. Os parques foram reabertos, realmente. Eu cheguei a ver isso também. E voltar, eu acho que volta sim. Porque o problema é quais jogadores voltam, né? É um bom ponto. Eu tô contando que vai voltar só porque o plano é voltar. Não quer dizer que vão conseguir voltar, né? Mas é isso aí. E lembrando que o exemplo que a gente tá tendo aí dessa primeira semana de treinamento da Major League não é nada bom. Todo dia tá tendo novo caso de Covid. Essa semana, já depois de todo mundo ter se apresentado, feito o exame inicial e ter dado negativo de Covid, o Chapman hoje foi afastado porque o exame de Covid deu positivo. O Juan Soto também foi afastado porque teve contato com alguém que teve exame positivo, não sabemos exatamente quem foi essa pessoa. E tem um terceiro jogador que eu esqueci agora o nome, que também foi afastado porque o Covid deu positivo já depois de iniciados os treinamentos. Vamos ver como é que vai ser isso. Tem até no hockey, 2 jogadores já falaram que não vão, agora eu não lembro de cabeça, mas 2 jogadores já falaram que não vão participar dos playoffs. O Max Domi, que eu já tinha citado antes que ele é diabético, ele vai meio que aguardar para ver como vai estar o cenário, para ver se ele vai jogar ou não. E isso eu acho que vai ser comum.
E eu vi também que o Donovan Smith, tackle do Tampa Bay Buccaneers, ele tá cogitando não participar desse ano da temporada da NFL. E o Ranger já avisou o Capo para nem voltar, nem sair da Finlândia. Fica na Finlândia até o ano que vem, nem precisa voltar. Porque, para quem não sabe, o Capo tem 3.000 comorbidades, né? É grupo de altíssimo risco. O próprio Ranger falou, fica aí na Finlândia, só volta ano que vem. O Capo tem o quê? Ele tem comorbidades. Ele, no caso, ele tem diabetes do tipo 1, ele tem doença celíaca, que, se eu não me engano, é quem não pode ingerir glúten. Aí, ó, aqui tem muita informação, gente, tem muita informação. Só pra deixar gravado aqui, eu vi uma piada que era sobre a Disney ter reaberto, que a Disney tá reabrindo porque ela não tá cansada de matar o pai de todo mundo, já que matou o Mufasa, os pais da Elsa, a mãe do Bambi, e agora os pais de todo mundo que vai ter que voltar pra Disney. Porque que baita responsabilidade, né? Muito bom. Ai, vamos pras dicas, vai. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Bom, como o Rafik fez uma reclamação, deixou em público que ele não quer ser mais o primeiro, então, Henriqueta, por favor, sua dica de cara. A minha dica é uma série muito boa que eu assisti essa semana, chamada Little Fires Everywhere. Se eu não me engano, a tradução para o português é literal, pequenos incêndios por toda parte, que é da Hulu. E a série basicamente mostra uma cidade do subúrbio de Cleveland, uma cidade toda bonitinha, perfeitinha, que se orgulha de integração racial, de ser uma das primeiras a integrar. E, bom, eu não quero dar spoiler, mas são 8 episódios só, é fácil de ver. É com a Reese Witherspoon, ela é uma das principais, né? E basicamente mostra uma família branca e uma negra, e tudo se desenvolve a partir daí. Eu não quero falar mais nada, mas assistam, que é espetacular. Muito bom, você tinha comentado comigo esses dias essa série aí. Tem no Amazon Prime também, tá, gente? Boa. É porque eu não tinha certeza se ia ter no Hulu no Brasil, mas então... Não perfeito. Tem Hulu Brasil ainda. Pois é. Mas o Hulu chegará junto com a Disney Plus. Porque é da Disney, né? Então deveria chegar mesmo, é verdade. Aí, tá aí, pronto. Então, na Amazon Prime, gente, corrigindo a dica. Matheus, estou ansioso. Volume 3 do Emocore for Dummies, por favor. Bom, aqui vai entrar na parte problemática, e eu tô mandando esse podcast sempre para um amigo emo meu, o João, um abraço para ele, que talvez ele vai me xingar, mas faz parte. Porque aqui entra a fase que o Emocore passou a ser mais comercial. A partir dos anos 2000, até muito por influência de algumas bandas pop-punk, o emo entrou numa fase comercial e entrou numa fase que ganhou muita notoriedade, que vai até os 2010. Só que aí vamos colocar aqui, a maioria das bandas que as pessoas chamam de emo não são emo, gente. Tinha gente que falava que Panic! At the Disco era emo. Eu considero Panic! At the Disco apenas indie. Eu fico meio nervoso quando alguém fala que é emo. Simple Plan é pop punk. Fall Out Boys ainda tem alguma coisa de emo, principalmente no início. E por aí vai. Já vi gente falando que Blink era emo, sendo que não tem nada a ver, gente. E aí eu vou passar algumas bandinhas, que a primeira vai ser Jimmy Eat World, que tem uma puxada meio pro pop punk, mas um dos primeiros CDs, que é o Sweetness, ele é bem do emocore, e ele foi uma das bandas do emocore que fez mais sucesso, né? A segunda que eu vou passar, aí eu tô meio em dúvida, mas vai ser Taking Back Sunday, que fez show no Brasil recentemente, e vai ser só para mostrar, né, o estilo que virou Taking Back Sunday, Dashboard Confessionals, e a Fresno, que muita gente acha que não é emo, mas tem gente que chama que é o Dashboard Confessionals do Brasil. E por fim, eu considero emo, quase ninguém considera emo, porque eles meio que colocaram o emo como um estilo visual. E esse é o grande problema, porque o emocore de verdade ele não tem um estilo visual próprio. E essa banda que, embora não tenha muita letra que a gente classifique como emo, que meio que levou todo o estigma, que é uma das minhas bandas favoritas da adolescência, que é My Chemical Romance, que voltou ano passado, e eu tô muito feliz por isso.
e eu vou colocar nessa playlist e me xingue quem quiser, que eu não tô nem aí. Então, eu vou passar uma playlist que tem os emos que são realmente emos dos anos 2000 para todo mundo ouvir. Eu não te xingarei, e se te xingarem, você me chama, todos tamo junto. Também gosto muito de My Chemical Romance. E a Dona Onça também gosta. Olha que legal. Bom, por último então, antes da minha, Rafik, a sua dica agora. Ainda bem que você não me chamou de primeira, porque eu não estava podendo atender quando você começou as dicas. Ótimo. A minha dica é uma série, uma super produção do History Channel, que foi ao ar agora no final de semana da Independência Americana, né, 4 de julho. É sobre ninguém menos que George Washington, e mostra toda a vida de George Washington. São 3 partes longas. Cada parte tem 1h30, com comerciais e tudo mais. Às vezes passa até de 1h40, 1h45. Então, assim, reserve boa parte do seu tempo para ver, porque é longo, mas é muito bom e muito completo. Eu, inclusive, só vi o primeiro capítulo, porque eu não vi... eles passaram os 3 na sequência, sexta, sábado e domingo, né? 3, 4 e 5 de julho. Mas nesse final de semana eu estava tendo outras coisas e eu não consegui ver. E eles fizeram um esquema de reprises muito interessantes. Eles passaram várias reprises durante essa semana que passou. Todas elas do primeiro capítulo. Eu vi essa parte 1, muito boa, e que explica muito a parte da infância e do início da carreira de George Washington, até o início da Revolução Americana. Né? O fim da primeira parte é justamente quando o segundo Congresso Continental elege George Washington como líder do Exército Rebelde. Muito bom. Explica e você conhecer essa parte inicial da vida do George Washington explica muito o que ele foi e das atitudes que ele tomou a partir do momento em que ele virou essa figura pública que todo mundo sabe quem é. Para quem não sabe, é o primeiro presidente dos Estados Unidos e líder do Exército Americano na Guerra de Independência contra o Reino Unido. Quem tiver disponibilidade de assistir o History Play na internet, as 3 partes estão disponíveis. Eu recomendo bastante, é muito interessante, mais até do que a própria série. O fato de ver o primeiro capítulo me fez voltar a ler muito a história da colonização da América do Norte, que na nossa história, que a gente estuda no colégio, é muito perdida. A gente só estuda a história de colônia, mas esquece da França, do papel que a França teve, das guerras que teve entre a França e a Inglaterra, por que a França chegou primeiro, mas era menos povoado que a parte inglesa. Muito interessante. E principalmente como essas 2 guerras se conectam com a Guerra dos 7 Anos que estava tendo na Europa, justamente entre França e Inglaterra. Então fica a recomendação da série, que é uma super produção e muito bem feita mesmo. Muito bom, Rafik. Bom, a minha dica fica o Rafik até, inclusive, ele já deu uma abertura para minha dica lá atrás, falando do Roger Stone. Tem um documentário na Netflix que é Get Me Roger Stone. Eu não sei como ficou em português. Enfim, é bem legal. Ele conta a história do Roger Stone, né? Baseado na verdade, ele é todo baseado e inspirado num artigo que saiu na revista New Yorker. E eles vão mostrando toda a jornada, né? Do Roger Stone, né? Do comecinho dele até o clímax, que vamos dizer assim, que é a eleição do Donald Trump em 2016. Roger Stone é um estrategista político e um lobista, né? Podemos dizer assim. E é bem legal, é bem interessante ver o perfil do cara. Ele tem uma tatuagem do Nixon nas costas. Então, assim, é interessante ver. Bom, já que falamos de Roger Stone no podcast, o Rafik falou no comecinho, fica a dica aí. Get Me Roger Stone na Netflix. Eu queria adicionar que eu já vi a tatuagem do Nixon nas costas dele e é apenas bizarra. Se você está ouvindo isso, pare tudo e procure. Roger Stone, Nixon Tattoo. É apenas bizarro, mano. Exato. Se for fazer uma coisa nas costas, não faça uma tatuagem de um presidente. Ainda mais do Nixon, né? Ou então do Bolsonaro. Bom, então é isso, gente. Antes de me despedir de vocês, primeiro gostaria de lembrar que o Henriqueta aqui, que está nessa mesa, está com outro podcast, o Hora Bolas. E eu participei do podcast dos meninos que saiu... Bom, na verdade sai amanhã, segunda-feira. Só que quando o podcast for lançado, terá sido lançado ontem. Espero que não tenha ficado confuso.
Bom, o importante é saber assim, quando esse podcast, você estiver ouvindo esse podcast, pode procurar lá, Ora Bolas, e você já encontra eu com a minha belíssima voz, falando ao lado do Henriqueta em outro local. Certo, Henriqueta? Certíssimo, espetacular. Chefinho sempre preciso, perfeito e espetacular e brilhante, genial. Tá bom. Muito obrigado. Então, meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. A vida com amigos como vocês fica muito mais fácil e aquele efusivo abraço. Beijo, Fernandão. Você não tá aqui, eu mando beijo por você. Um abraço a todos. Hoje foi rápido, né? Hoje foi mais rápido, né? Beleza. Já que o Dodô não tá aqui, vou dar o recado por ele. Todo mundo descanse, beba muita água, fique em casa quem puder ficar em casa e bebam cerveja ou um bom vinho com moderação, tá, gente? É isso. Bom, valeu, gente. Até semana que vem. Aquele abraço. É isso aí, seus mascarado. Acabou mais um episódio do Zonecast. Essa semana foi interessante e eu nem digo isso pelas notícias que trouxemos. Vimos que é possível ser questionado sobre tolerância pelos intolerantes. Vimos que a Covid-19 pode ser algo muito bom para fugir da PF. Também vimos que o problema da educação no Brasil é falta de palmatória, e por fim, descobrimos que o uso de máscara é sinônimo de sexualidade. Ai, meu senhor, vai se que me Bom, é isso aí. O que nos resta é relaxar, pois é só uma gripezinha, ainda mais para quem tem histórico de atleta. Agora, se o negócio se agravar, é só tomar cloroquina na mamadeira de Mas se mesmo assim, vier a óbito, paciência, é o destino de todos e claro, nós somos uma página de esportes, não tem nenhum coveiro aqui. Toquinhos de luz no cotovelo de vocês.